Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Um ótimo início de semana a todos. O Grêmio conseguiu um empate, traz confiança, agora uma parada, data FIFA, a gente não joga no próximo final de semana. Só depois, contra o Mirassol na Arena, estreia do Arthur, teremos tempo para respirar até lá. Sem janela de transferências, porque ela fecha amanhã, terça-feira, 2 de setembro. Eu quero dizer para vocês que o sonho chamado Roger Guedes ainda não terminou. A gente vai falar sobre isso, sobre a principal informação das últimas horas, que é bem efetiva a respeito do tema, e também sobre a busca do Grêmio por um meia. Será que o Grêmio consegue destravar isso nessa finaleira de janela? É tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello, corretora de seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, like, se inscreva já na arrancada, também ativa as notificações e deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. O sonho Roger Guedes ainda não terminou, mas de fato ele, infelizmente, não será realizado nesta metade de temporada, apesar da tentativa feita pelo Grêmio de uma forma bem efetiva. E o sonho não será realizado por dois fatores. A gente vinha falando muito sobre um principal inimigo, chamado prazo. O fechamento da janela nesta terça-feira não daria tempo de superar os entraves. E um dos entraves realmente não foi superado, e por isso, mesmo antes de fechar a janela, muito antes, essa situação já foi concluída, digamos assim, para o não, a não vinda do Roger Guedes nesse momento. E esse entrave é financeiro. Nunca antes o Al Rayyan havia aberto as portas para uma saída do Roger Guedes, para uma negociação como abriu desta vez. O Al Rayyan foi muito claro ao conversar com o Marcelo Marques e seus pares durante a negociação anterior, dizendo que queria 20 milhões de euros para liberar o atleta. O Grêmio estava colocando 10 milhões de euros. Insistiu, contou com o desejo do jogador, que em todo o período também insistiu, mas não conseguiu nem sequer aproximar. Só que dessa vez, com a contratação iminente por parte do Al Rayyan, do Wesley, do nosso rival, os caras já aceitaram reduzir consideravelmente a pedida para cerca de 15 milhões de euros. E o que as pessoas do Grêmio estavam dizendo nos bastidores é que essa quantia era possível, mas o Grêmio, no fim das contas, não aceitou pagar. Talvez fosse possível porque estava muito mais próximo daquilo que o Grêmio havia oferecido anteriormente, mas repito, o Grêmio, essa atual diretoria, não quis pagar. E por que estou salientando esta principal diretoria? Porque o Marcelo Marques pagaria. Se ele fosse o presidente do Grêmio já, ele teria bancado os 15 milhões de euros, não sei se falei dólares, né, mas é euros, essa é a moeda, ele pagaria, tá? O Marcelo Marques teria pago os 15 milhões de euros. A diretoria não quis. Por quê? Porque ela acha que é muito dinheiro, porque o clube já tem os seus problemas financeiros, as suas dívidas, e também porque os 10 milhões que o Marcelo depositou na conta do clube já foram usados. Não todos os 10 milhões de euros, mas quase todos. Parte, já contei para vocês, para o Noriega, parte para o Arthur e outras questões como comissões de empresários, outras dívidas, questões de dia a dia também do Grêmio. Então esse valor, ele quase todo foi gasto. O Grêmio precisaria de um novo aporte e já estava vendo como fazer isso, seja com o Marcelo Marques, com o Celso Rigo e até mesmo com outros meios, né, outros modos, mas entendeu que 15 milhões de euros era muita coisa. E por isso o Grêmio não quis avançar. E a notícia, não com todos esses detalhes, isso a gente foi colher depois, fazendo ligações e trocando mensagens, mas ela veio primeiro pelo próprio Marcelo Marques, que mandou mensagem para mim e para outros vários colegas que cobrem o dia a dia do Grêmio. Eu gosto muito, inclusive, dessa transparência do Marcelo Marques, né? Contando o que está acontecendo, porque ele sabe que nós somos o meio do caminho entre o clube e a torcida, né? Precisamos manter o torcedor informado. E o Marcelo deixou essa notícia. Ó, ele não vai vir nesse momento, o dinheiro que eu coloquei a direção já gastou com outras contratações, etc. O Marcelo fez questão de colocar isso a limpo, mesmo que hoje ele não seja o presidente, mesmo que hoje ele não seja sequer um dirigente. Mas ele tem a informação porque ele está diretamente envolvido, porque ele está sendo diretamente consultado, até por uma questão
de educação, como ele mesmo disse na entrevista recente que deu lá ao Sala de Redação da Rádio Gaúcha. O Marcelo Marques quer e muito o Roger Guedes, por isso que o sonho ainda não terminou. O Roger Guedes segue sendo a obsessão do Marcelo Marques, que só terá condições de realizar quando for presidente do clube. Ele não pode decidir agora. Mesmo que ele queira emprestar, mesmo que ele pudesse colocar um novo aporte, ele não tem esse poder de decisão. A diretoria do Grêmio já viu os 10 milhões de euros que ele colocou como aporte como algo no limite. Pô, será que dá para pegar? Um dirigente me disse, o Grêmio tem seus problemas, o Grêmio tem que ter responsabilidade financeira. E isso é verdade. Vamos pegar 10 milhões de euros para dar no Roger Guedes? Tá, a torcida quer, todo mundo quer, é o apelo popular. O Grêmio, já contei para vocês, a direção atual meio que se viu contra a parede e aceitou, mas ela nunca entrou de cabeça, pelo menos não naquele momento anterior, para contratar o Roger Guedes de fato. Foi uma tentativa muito grande do Marcelo e dos seus pares, que terminou de forma frustrada. E essa situação só foi revivida porque o Paulo Pitombeiro, empresário do jogador, procurou o Grêmio dizendo que agora tinha uma condição diferente e muito mais favorável para a liberação do Roger Guedes. E o Grêmio deu o ok para avançar nesse sentido, mas como não houve uma baixa tão expressiva da pedida financeira por parte do Al Rayyan, ficou nos 15 milhões de euros aproximadamente, o Grêmio decidiu por não avançar. E esse é o grande motivo da não vinda do Roger Guedes nesta metade de ano. O Grêmio, a atual direção, resolveu não avançar, entendendo que os 15 milhões de euros é um valor muito elevado. Concluindo, eu quis priorizar aqui, né, a explicação, a informação, o detalhamento dentro da apuração que eu fiz conversando com várias pessoas, mas eu não quero deixar de destacar porque eu sei que alguns comentários vão surgir aqui no vídeo no seguinte sentido: ah, vocês viajaram nessa questão do Roger Guedes, vocês fazem isso para iludir o torcedor. Primeiro que o meu trabalho é sério, primeiro que eu sou formado em jornalismo, primeiro que eu sou gremista fanático. Se eu estou iludindo o torcedor, eu estou me iludindo também. Começa por aí, porque eu também estava vivendo a expectativa Roger Guedes. E eu tenho muita responsabilidade na apuração para trazer a notícia correta aqui para vocês. Em primeiro lugar, nunca foi dito que o Grêmio com certeza contrataria o Roger Guedes. Não. O que foi dito é que o Grêmio via uma nova possibilidade de contratar o Roger Guedes. O Al Rayyan estava abrindo as portas para isso mais uma vez, diminuindo consideravelmente a pedida e que o tempo era um dificultador. Não parecia naquele momento, como recém expliquei, que o valor também seria, mas foi. O valor impediu, o Grêmio queria que o Al Rayyan reduzisse ainda mais. O Marcelo continua querendo ir muito jogador e muito provavelmente vai contratar o jogador quando for presidente do clube a partir de janeiro de 2026. Agora, quem acha que eu lancei essa notícia para iludir o torcedor, aliás, não só eu, né? Caliel Dornelles deu informação, Eduardo Gabardo deu informação, Simon Bianchini, Felipe Duarte e outros vários repórteres também bem informados. Muita gente trouxe essa possibilidade do Roger Guedes porque muita gente estava trabalhando nisso e apurando essa informação e tudo mais ou menos no mesmo caminho, né? Da possibilidade, da última cartada, a tentativa, quem sabe agora fosse possível, a questão do Wesley, mas não deu. Infelizmente não deu, assim como você, eu também fiquei triste que não deu e espero que dê certo em janeiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem acha que essa informação foi inventada, eu assim, ó, às vezes eu fico perplexo lendo assim. O cara achar que a gente inventa, eu vou inventar, eu acordar, vou inventar o Roger Guedes, sentar aqui vou inventar uma notícia. Cara, beira a loucura, assim, na boa, com todo respeito, beira a loucura. Mas se tu que tá vendo esse vídeo acredita nisso, para de ver o canal. É simples, para de ver o canal. Se tu acha que eu não faço um trabalho sério, não faço um trabalho responsável, é melhor tu acompanhar outra pessoa que tu acredite, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Eu quero que as pessoas que acompanham o canal, elas sabem da minha credibilidade, né? Elas conhecem a minha credibilidade, porque já acompanham há algum tempo, sabem da maneira que eu me posiciono, de maneira séria, respeitosa com vocês, né? Tantas notícias que a gente já trouxe aqui no canal, né? Muitas vezes em primeira mão, nem sempre em primeira mão, impossível dar todas as notícias em primeira mão, ninguém dá sempre notícia em primeira mão, muitas nós trouxemos, outras não, às vezes trazemos a repercussão do que outros colegas trazem, opinião, enfim, vocês conhecem o meu trabalho. Eu nem queria estar dando toda essa explicação, mas é que eu sei que vai chover um monte de gente falando,
Ah, e aí tu disse que o Roger Guedes poderia vir. Sim, disse e ele poderia vir. E ele poderia vir, e a chance era concreta. Mas infelizmente não aconteceu. É do jogo. É do jogo. Assim como muitos me xingaram em 2 episódios, quando eu disse que o Grêmio poderia sim empatar com o Flamengo, muitos gremistas me xingaram, dizendo, ah, tá iludindo a torcida. O Grêmio empatou. Quando eu disse que o Marcelo Marques muito provavelmente mudaria de ideia, no mesmo dia que o Marcelo Marques deu entrevista na Rádio Gaúcha, saindo da eleição, dizendo que não era mais candidato e que a sua decisão era irreversível. No mesmo dia eu gravei um vídeo com o seguinte título: o Marcelo Marques ainda pode ser candidato. Um monte de gente me xingou. Tá inventando, tá iludindo a torcida, não sei o que. Eu falei, gente, é informação. Ele ainda pode ser candidato. Tem pessoas que acreditam nisso porque trabalham com ele, porque conversam com ele, sabem do cenário, sabem dos bastidores. Isso é normal na política, as coisas mudam. E mudou. Até mais rápido do que eu imaginava. 48 horas levou, até achei que levaria mais tempo. Então, gente, é isso, tá? O trabalho aqui tem credibilidade há muito tempo e eu agradeço o carinho de todos vocês, a confiança diariamente, mas eu precisava deixar esse recado para alguns. E a busca pelo meia? Bom, a janela fecha amanhã, terça-feira. Chegará ou não chegará o camisa 10? É difícil, né? O prazo está ficando curto, o Grêmio não tem negociação avançada, pelo menos que se sabe, com nenhum jogador. Fez algumas tentativas, Bruneta, Otavinho, outros atletas, mas de fato não conseguiu avançar consideravelmente por ninguém. Por quê? Valores. Pedidas elevadas e o Grêmio praticamente não tem dinheiro. É isso, vamos torcer. Não sei que surja um negócio de ocasião, uma grande oportunidade, um valor baixo, um jogador que possa fazer a diferença. Senão, não vai chegar ninguém. O Cristaldo, enquanto isso, entrou bem no jogo contra o Flamengo, tá? Bem participativo, acertando as jogadas. Gostei do Cristaldo. Quem sabe não é melhor apostar na retomada, na recuperação desse jogador? Tem o Riquelme, o Monsalve logo volta. A gente tem 3 camisas 10 aí, eu acho que dá para recuperar e apostar nesses jogadores que podem crescer agora com a entrada do Arthur no time, que certamente vai acrescentar muita qualidade. O conteúdo tem a força de, presta atenção, Matiello Corretora de Seguros, que aí tu pode fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, com uma empresa de confiança, que vai cuidar de tudo no momento mais importante, que é o do sinistro, da burocracia, e vai te pagar corretamente todas as coberturas contratadas. Fala direto com o Matiello, o proprietário, no telefone que está na tela, pelo menos faz uma cotação sem compromisso, diz que viu aqui no canal, ganha desconto especial, Matiello Corretora de Seguros. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.